pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Marra, do Instituto BR, estou aqui com a Cris Cunha, minha sócia, amiga querida, e a gente vai bater um papo hoje sobre feedback. E aí, Cris, tá boa? Oi, Adri, tudo bem? Tudo ótimo? É um prazer enorme estar aqui de novo para a gente poder falar sobre um tema que particularmente eu adoro e aprendo cada vez mais, estudo e ainda todos os dias tem algo novo aí para aprender, para melhorar. Aham. E é uma necessidade, né, Cris? A gente vê nas empresas hoje a dificuldade que muitos líderes têm de dar feedback, de receber feedback, de dar feedback para os liderados, para os pares, enfim. Então, eu acho super legal, e com a sua capacitação toda, competência, trazer um pouquinho mais desse tema que é tão interessante, né? Afinal de contas, feedback a gente não dá só em empresas também, né? A gente dá dentro de casa, com os familiares, para amigos, enfim. A gente pode aplicar isso de Uhum. diversas formas, né? A gente sempre ouve falar, né? Até fiz um Minuto Bera esses dias falando que é sempre um presente. Então, eu falo que isso é na vida como um todo, porque você recebe isso a todo momento dos filhos. Ontem mesmo eu estava conversando com uma funcionária lá da empresa, como profissional, e a gente falando isso, quantos filhos da gente dão os feedbacks e geralmente são aqueles que dói lá no fundo, né? Porque são aqueles que a gente de fato precisa trabalhar mais, porque eles nos conhecem mais do que nós mesmos, muitas vezes. Uhum. Então, é para um amigo, é uma rodada ali de amigos, de casais. Então, é o tempo inteiro a gente está com esse tema aí em foco e presente em nossas vidas. Então, Uhum. tudo é a maneira como a gente, né, absorve isso, como a gente recebe esse presente, vamos dizer Uhum. assim. É isso aí. É bem legal você já trazer essa palavra presente, né? Já dá um outro tom para a coisa. Muito legal. Então, a gente ouve falar em feedback positivo, feedback negativo. Para você, existe essa diferenciação ou não? Feedback é sempre um feedback, um presente? Fala um pouquinho sobre isso. Rodri, eu penso assim, que tem tanto feedback como uma crítica construtiva, né? Não diria nem algo negativo, porque se eu me importo de fato com alguém e tenho a coragem de dar para essa pessoa o meu parecer, o meu sentimento, a minha percepção sobre um fato ou sobre um comportamento, ele se Perdeu sua câmera. perdi a Beleza. conexão. Se eu dou a minha percepção para alguém sobre algo, sobre um comportamento que eu quero que essa pessoa tenha consciência, porque a decisão de mudar é exclusiva de quem está recebendo isso, é porque de fato eu espero que essa pessoa melhore, que essa pessoa tenha um comportamento melhor e possa, né, estar num processo de construção, como todos nós aqui do Instituto BER sempre falamos, que é um processo de melhoria contínua para que a gente sempre potencialize as nossas forças. Então, o que é importante desses dois tipos, vamos dizer assim, de feedback? Quando eu tenho que exaltar, né, uma característica, uma força, eu estou dando. Quando eu tenho que exaltar uma característica, uma força, um talento da pessoa, eu vou reforçar aquele comportamento e eu vou falar, nossa, que atitude legal, quanta habilidade você tem para poder desenvolver esse trabalho, para poder ter um relacionamento com a equipe que é legal, que está fazendo engajamento, que está trazendo uma liderança positiva, eu estou reforçando aquele comportamento. Então, isso é bom e é importante a gente fazer esses reforços positivos para que a pessoa sinta que, de fato, aquele comportamento dela está tendo um bem comum, está trazendo um resultado legal para a equipe. E quando tem um comportamento que não é adequado, que não está trazendo um engajamento, que não está trazendo uma união no meio que eu estou, aqui a gente, né, é claro, está falando de empresa, está falando de equipe, mas eu posso levar isso para qualquer contexto que eu esteja inserido. Pode ser na minha família, pode ser com os meus irmãos, com meus filhos, enfim.
até numa roda de amigos mesmos. Então, quando eu quero, de fato, trabalhar um comportamento que não está agregando, eu tenho que chamar essa pessoa individualmente para que eu possa colocar ali as minhas percepções e sempre falando sobre o comportamento e não sobre o caráter da pessoa. Então, né, por exemplo, eu tive uma situação ali que ficou muito calorosa e teve um chefe, né, um chefe de equipe, um gerente, que teve uma atitude que não é adequada com os valores da empresa, com o time. Eu tenho que individualmente chamar ele e falar, olha, aquela atitude não foi legal, isso não trouxe um engajamento para a equipe, e pontuar os casos para que quem esteja recebendo a mensagem possa, de fato, refletir sobre aquilo. Eu não posso ser subjetivo na minha colocação. Então, muito importante a gente pontuar mesmo esses fatos quando a gente está dando um feedback formal ou até informal para uma pessoa da minha equipe, ou para um par, ou para, né, qualquer pessoa que eu esteja ali me relacionando. Então, né, fechando aí a sua pergunta, sim, tem feedbacks que são construtivos, que vai fazer a pessoa refletir, e são feedbacks que são positivos para fazer um reforço daquele comportamento que eu quero que se expanda. Bacana. E você usou aí uma definição de feedback formal e feedback informal. Como que a gente deixa claro para quem vai receber o feedback que um feedback informal... Primeiro, eu gostaria que você definisse o que é um feedback formal, um feedback informal, e depois explicasse como que a gente pode fazer para que a pessoa entenda que mesmo um feedback informal ainda assim é um feedback. Rodri, isso aí é algo que, assim, pessoalmente eu trabalho muito isso na minha equipe e às vezes até mesmo estudando bastante tenho, né, uma certa dificuldade em algumas situações, porque respondendo primeiro essa pergunta, nós temos o feedback formal, que é aquele onde eu agendo um momento para fazer formalmente, inclusive em forma escrita, um feedback para um colaborador, para um profissional, para um par, enfim. Então, eu faço ali um descritivo, né? Cada organização trabalha de uma forma, então eu gosto muito de trabalhar trazendo um retrospecto sobre um feedback anterior, quando existe, colocando ali a situação atual e depois bolando um plano de ação para aquelas sugestões que surgem ali em conjunto mesmo. Então, um feedback formal é um momento que eu paro para formalizar esse retorno para a pessoa, né? Geralmente as empresas têm o hábito de fazer feedbacks de tempos em tempos, fazer junto com a avaliação de desempenho, ou simplesmente, né, lá na empresa a gente implantou lá, cada 3 meses o colaborador tem que ter um feedback formal. E o feedback informal, ele acontece a todo momento. Eu estou tomando ali minha água, meu suco, meu cafezinho, meu chimarrão aqui no sul, com um colega meu, e durante uma conversa informal, aquele feedback está acontecendo, porque você vai falar sobre um fato que ocorreu, você vai falar sobre uma reunião, e é uma forma de feedback informal. Ocorre que, eu não sei em termos percentuais, né, via pesquisa, mas assim, 90% dos casos na minha empresa, as pessoas não entendem que aquilo não entendiam que aquilo era um feedback. Então é importante, às vezes, a gente tá ali no cafezinho e surgir um assunto que é importante ser falado, você falar sobre aquilo e falar, olha, eu tô te dando um feedback porque eu acho que isso foi muito legal, sua atitude foi generosa, enfim, fazer, né, aquela pontuação e usar essa palavra, olha, estou te dando um feedback sobre essa questão. Da mesma forma, se for algo né, a melhorar, um feedback ali construtivo. Então, é importante, durante uma conversa, se deixar claro, na verdade, verbalizar isso. E as pessoas que estão na roda ali também começarem a observar. A pessoa me falou isso, ela não verbalizou que é um feedback, mas ela
tá me dando um insight ali. Então, ter essa, Uhum. né, essa percepção, porque muitas vezes passa despercebido, às vezes são pessoas que não têm coragem de dar um feedback genuíno e acaba ali falando, né, de uma forma mais sutil. Então, é muito legal quando a gente começa a levar isso para a consciência e entender que aquilo de fato está sendo um presente para a gente, está sendo, né, um Uhum. feedback ali bacana. Joia. E, Cris, para quem vai ouvir, para quem vai receber o feedback, alguma dica, assim, né, de postura, de mentalidade mesmo, que é importante desenvolver para você se preparar para receber um feedback, alguma estratégia? O que você falaria sobre isso? Rodri, muito legal você fazer essa pergunta, porque assim, eu gosto muito de falar das experiências que eu tive, porque elas me Aham. fizeram Esses cases refletir em algum são momento. importantes, sim. Sim. Então, assim, o que eu percebi, assim, e comecei a me dar conta? Que a primeira coisa, quando a gente recebe um feedback de alguém, uma crítica, uma sugestão, alguma coisa, você tem que parar e pensar: o que essa pessoa representa para mim? Essa pessoa é alguém que quer me ver crescer, é alguém que quer contribuir para o meu caminhar, ou é uma pessoa que está aqui para, vamos usar um termo aí chulo, para puxar meu saco, é uma pessoa que está aqui porque tem segundas intenções no relacionamento que eu tenho com ela, ou é uma pessoa totalmente incoerente no comportamento que ela tem para me falar isso. Então, a Aham. gente tem que fazer essas reflexões, Identificar porque isso. são muito íntimas, né? E levar isso mesmo para reflexão. Peraí, faz sentido para que eu possa, de fato, receber aquilo com o coração aberto e entender que aquilo, no primeiro momento, vai descer mal, né? Vai ser mal digerido, mas que depois, com o tempo, eu vou tomar consciência de que não, ok, a pessoa tem razão, meu comportamento, né, não está legal. É aquela coisa, a gente recebe um presente, nem sempre você ama o presente. Você às vezes fica, gostei, mas com certeza quem te deu o presente teve todo o cuidado, todo o carinho para escolher aquilo e entregar aquele presente para você. Aham. E aí eu levo aquilo para reflexão. No primeiro momento pode ser que aquilo não vai fazer sentido para mim, mas quando eu começo a tomar consciência e observar o meu comportamento, observar, né, até outras pessoas como que elas se sentem durante aquele comportamento que eu tive, ou enfim, eu começo a entender que aquilo faz sentido. Aí eu começo a trabalhar aquilo. E em contrapartida, eu já recebi feedbacks assim, que eu parei e fiquei chorando. Ai, meu Deus, não é possível, a pessoa me falou aquilo e tudo. E aí eu parei e falei, não, peraí. Pessoa totalmente incoerente no comportamento dela, uma pessoa que não está tão próxima de mim, está distante, eu vou levar isso para o coração, eu vou levar isso como uma verdade. Não, eu vou descartar aquilo, porque aquilo não é meu, aquilo não faz Aham. sentido para mim. Então, ter o senso crítico e a humildade também de receber, né? Porque a gente tem que estar aberto para receber um feedback, porque às vezes ele vai doer, ele vai incomodar, só que E é às um processo vezes contínuo, né? Assim, aqui em casa mesmo, para concluir, nossa, quantas vezes meus filhos, meu próprio marido fala assim, Cris, tem que melhorar nisso, tem que melhorar, e aquilo eu fico assim, eu tenho que melhorar aquilo. E olha que a gente leva para consciência, sabe que tem que melhorar, e é algo a que a gente gente, ainda né, resiste, né, trabalha o um tempo pouco. inteiro, mas às vezes resiste, ou então não consegue ter ação no momento que precisa ter ação. Então é um processo de construção, né? Aquela coisa, você não pode chegar da sacada e pular e jogar o pacote lá para baixo. Você tem que subir É, carregando um fardo degrau por degrau, né? Porque é uma construção. Então, é. é um processo aí de E muitas autoconhecimento também. vezes um feedback que não fez sentido no primeiro momento, às vezes você vai perceber que fez sentido um tempo depois, né? Ou seja, a pessoa às vezes conseguiu observar uma situação que a gente, como ouvinte, como recebedora desse feedback, não teve essa percepção tão ampla que aquela pessoa deu. Eu mesmo já tive uma situação que eu recebi um feedback uma vez, e quando eu recebi,
Falei, nossa, não tem nada a ver isso, não faz o menor sentido. Um ano depois que aconteceu uma outra situação que eu liguei na hora com esse feedback que eu tinha recebido. Um ano depois eu falei, putz, Uhum. não é que, né? Não é que tinha toda razão, era isso mesmo e tal, enfim. Então, assim, a questão do não pessoalizar, né? Não levar para o lado pessoal e trazer a Sim. coisa de uma forma mais reflexiva mesmo, levar para o pré-frontal, né? Analisar, observar todas essas questões, todos esses pontos, essas características de quem deu e as nossas características também, reconhecer o nosso perfil, os nossos pontos a melhorar, porque muitas vezes a gente tem um ego mais inflado, então tem uma dificuldade maior. Então, a gente se conhecer é importante também para que essa reflexão do feedback seja mais eficiente ou não, né? Assim, muito importante e interessante você estar falando isso, porque eu fiz um trabalho há pouco tempo de curadoria de carreira, e um dos trabalhos que a gente faz nesse processo é receber feedback das pessoas que são mais próximas da gente. E você faz uma autoavaliação. Só que a gente não sabe quem são, né? De onde está chegando, se é a Adriana que está falando, se é meu marido que está falando, se é minha filha. Ela faz um mix ali e te entrega. E aí, quando você faz uma autoavaliação, porque você trabalha o autoconhecimento e recebe esses feedbacks, e eles são muito similares, isso significa que você está o tempo inteiro ali trabalhando o autoconhecimento. Aí dá uma E sensação é assim, uma dica, a né, visão que eu Cris? tenho de mim, não, é total, porque a visão É, que eu tenho de mim é, é a visão que os outros também têm, só que isso é muito raro. A maioria dos trabalhos, eu participo de um grupo de mulheres e a gente fez um trabalho mês passado legal, que era como eu me vejo e como as pessoas me chamam, muitas chamam por apelido e tudo, e como que eu gostaria de ser chamada. Então, assim, e como as pessoas me veem. E muitas mulheres, eu diria que, assim, 90% delas, as pessoas as chamam de um jeito que elas não gostam, de um apelido, olha, de algo que pegou ali em alguma situação, e elas se veem muito diferente do que as pessoas as veem. é Eu falei, gente, interessante. como assim? Para mim era muito óbvio, gente, eu sei que eu preciso trabalhar isso, aquilo, aquilo. Aham. E tá tudo certo, né? Porque a gente não é perfeito, é um processo contínuo e cada um tem as suas forças, assim como eu tenho as minhas, você tem as suas, e a gente vai trabalhando na construção para minimizar, né, aquelas que atrapalham a gente e para potencializar aquilo que de fato a É. gente é forte. Então, eu gosto muito desse processo de autoconhecimento, de feedback, Ah, não porque a é gente vai tudo. se conhecendo cada dia mais. E é libertador, né? Porque você já sabe Nossa, que tá no caminho, que tem que trabalhar aquilo e vamos embora, né? Vamos aceitar e ter é, autocompaixão, porque não tem como, assim, não tem como ser perfeito, né? É um processo muito verdade. bacana isso, quando se tem essa Aqui, abertura, né? é. Tem mais alguma coisa, mais alguma dica que você gostaria de dar? Feedback, tem alguma diferença entre feedback de líder para o liderado e entre pares? Audrey, hoje tem ocorrido muito, tem sido muito falado nas organizações, principalmente, o feedback 360, onde eu me autoavalio, eu avalio o meu par, eu avalio o meu subordinado e também sou avaliada. E esse processo, quando se tem maturidade nas organizações, porque é um processo de desenvolvimento, tem que criar musculatura mesmo na equipe para receber isso, e as pessoas têm que estar amadurecidas para receber isso, é um processo muito rico, porque os próprios líderes, muitas vezes, não se dão conta de que um comportamento deles está inibindo a equipe, está tendo, né, um não engajamento ali.
Para você ter uma ideia, foi muito engraçado que eu sou bem pragmática, né, nas minhas coisas. Então, eu já chego, né, a gente tem um evento mensal, tinha, né, agora está virtual, mas na empresa, que é o Café com Conteúdo, e aí o pessoal chega, passa slides, aquela coisa, vai e fala, eu não, gente, está tudo no slide, vamos passando, que é notícia já segue aí e tal, depois o pessoal lê, vamos para, né, as coisas mais de ordem prática que precisam ser discutidas. E assim, tá tudo certo, é meu perfil, sou mais direta e tudo. Eu acho que pelo fato de trabalhar a vida inteira com muito homem, né, eu tive que dar uma acelerada assim na minha objetividade, enfim. E aí teve um dia que uma pessoa estava fazendo a apresentação e eu falei, no meio da apresentação, eu falei, oh, fulana, pode passar esse slide, porque esse aí tá ok, a gente já leu e tudo. Alguma coisa assim, que para mim era uma coisa muito prática ali, do dia a dia, né? Meu jeito, vamos passar e pronto. Depois de um ano, a gente fez um trabalho eu fiz um trabalho com a equipe toda ali, de desenvolvimento de liderança, e a gente fez esse exercício de feedback, sabe? Dos pares fazerem feedbacks um para os outros, então todos receberam feedback de toda a equipe. Então foi um trabalho muito rico, assim, muito legal, porque as pessoas puderam, de fato, se conhecer através do outro e ver o que fazia sentido ou não. A gente fez uma janela de Johari ali também para poder identificar, né, o que eu vejo e que os outros não veem, que os outros veem que eu não vejo, enfim. E aí, quando acabou essa dinâmica desse dia, a pessoa me chamou e falou, Cris, eu posso falar com você? Eu falei, claro. Aí ela me falou aquilo, ela falou, olha, ano passado, durante o evento, aconteceu isso. E eu sou uma pessoa muito tímida, que tem muita dificuldade de falar em público. E exatamente no dia que eu fui falar em público, você fez essa intervenção. E aquilo para mim foi muito sofrido, porque eu fiquei tremendo, eu não sabia, eu já estava no momento ali de me mostrar, e que era um desafio para mim. E você teve aquele comportamento. Depois daquilo, eu não fiz mais, né, intervenções, exposições na equipe e tudo. Imagina como que eu, né, obviamente, me senti ali naquele momento, mas, por outro lado, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse feedback né, a melhorar, vamos dizer assim, dela, porque eu jamais imaginava para mim que chego, falo, que aquilo fosse ser um problema para uma pessoa, considerando que eu já sei que 90% das pessoas têm medo de falar em público, né? Que é um dado que a gente estuda, a gente fala no estudo BETA, tem gente que tem mais medo do que de morrer. Só que assim, para mim, não me dei conta. Agora, quando que, né, alguém que ocupa um cargo assim de direção, é muito difícil a gente receber um feedback genuíno, porque as pessoas têm medo de falar, tem receio, então por isso que tem que ser trabalhada essa cultura, né? Sim, é um trabalho mesmo, porque você tem que trabalhar a cultura ali, você não pode simplesmente falar, porque senão eu posso receber de uma forma legal, mas pode ter outro gestor que vai falar, não, manda embora, olha que audácia da pessoa, tá vindo falar comigo daquela forma. Então é muito complexo isso, sabe, Dri? É um trabalho que a gente fala aqui e tudo, mas é uma construção, né? Aquilo que eu falei, é um degrau de cada vez mesmo, porque é um trabalho aí né, de formiguinha, vamos dizer assim. É um trabalho de um dia de cada vez. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas a gente vai falando de tantas coisas. Não, mas respondeu. E uma dica, né? Acho que você pergunta, pode falar. Não, eu ia comentar isso mesmo, assim, que quando a equipe está amadurecida para esse trabalho de feedback, né, de 360, é muito empoderador para toda aquela equipe, né, para a empresa em si, porque trabalha muito essa possibilidade de percepção de melhoria individual e, obviamente, reflete na equipe, né? E isso se retroalimenta. Então, a questão do criar musculatura mesmo, que você falou, né? Desenvolver essa maturidade de forma que as pessoas entendam que a proposta é dar esse presente mesmo, né? Que te possibilita ser melhor, se tornar melhor.
Então, quando o mindset está funcionando nesse sentido, é muito bom para todo mundo, né? E para a organização em si. É o que você falou, né? É uma construção e é um ganha-ganha, porque no final todo mundo ganha, porque aquilo não é só para a organização, né? Quando a gente dá um feedback, aquilo primeiro é um desenvolvimento pessoal e isso reflete em todas as outras áreas. Por isso que eu falo sempre lá na empresa e falo, né, nas pessoas, nas consultorias que a gente faz, é que o desenvolvimento ele tem que começar pela autoliderança, porque quando eu tenho uma autoliderança, eu consigo autogerenciar as minhas emoções e isso reflete em todas as áreas. É uma construção, né? Não existe. Hoje o mundo está todo interligado, não existe mais aquela coisa, eu cheguei na empresa, desliguei a chave lá de casa e aí cheguei em casa, desliguei a chave da empresa. Não é isso, né? Hoje a gente está 24 horas conectados e aí a gente tem que fracionar a parte da nossa matéria-prima, do nosso tempo, para atender as diferentes demandas ao longo do dia. Então, por isso é tão importante trabalhar esse lado pessoal, porque isso vai ter um ganho exponencial, né? Uhum. Isso aí. E para a gente fechar, então, tem mais alguma dica, algum toque que você gostaria de deixar para a gente? Rodrigo, uma dica que eu gosto de falar de ordem prática, né? Para contribuir e corroborar aí com o meu lado prático, é assim, o feedback, ele não por uma questão, não é só uma questão de logística, mas é muito importante que a gente sente quando for dar um feedback a melhorar para a pessoa, principalmente do lado dessa pessoa e não em frente da pessoa. Quando eu sento em frente, eu estou demonstrando que eu tenho um status, que eu tenho uma situação de poder ali sobre aquela pessoa. E quando, né, de dominação mesmo. E quando eu sento do lado, eu estou mostrando para o outro que eu estou ali do lado, estou disposta a ajudar, dar as mãos e dar as mãos para ele para melhorar naquilo que precisa ser trabalhado. Então, é uma questão muito sutil, assim, mas que faz toda a diferença num processo de feedback, sabe? E eu, particularmente, eu tenho mudado um pouco a forma de fazer o feedback, de separar os momentos para um feedback que seja positivo e de um feedback que seja um ponto a melhorar. Então, se eu tenho um ponto a melhorar para trabalhar, eu vou chamar pontualmente a pessoa e vou falar, olha, tem esse ponto, a gente precisa trabalhar nisso, nisso, nisso. Porque quando você faz, né, aquele feedback, o famoso sanduíche, que eu faço um ponto positivo, um ponto negativo, um ponto positivo, muitas vezes a pessoa se confunde ali, ela não entende que tem um meio do caminho ali que precisa ser trabalhado, sabe? Então, eu tenho trabalhado isso mais. E Ela acaba principalmente as ignorando mulheres, alguma quando coisa nessa você... informação. Que é importante, né, para o desenvolvimento dela. E quando você faz um feedback desse para a mulher, ela só pega o que ela tem a melhorar. Ela esquece, ela não consegue, pelo perfil mesmo, pelo inconsciente coletivo da mulher, ela enxerga muito a questão, né, por autocrítica, autocobrança, a gente quer dar conta de tudo, tem 1000 papéis, então a gente pega aquilo que eu preciso trabalhar. E aí, muitas vezes, o que é bom, ela deixa de lado, porque ela está focada no que ela precisa, ela ignora. Então, é muito importante ter esse momento. Nossa, isso aqui foi muito legal, essas atitudes, esse projeto que você fez, esse trabalho, essa colaboração, e aí você consegue dar uma engajada na pessoa e mostrar de fato o potencial dela. E aí, quando você tiver um ponto, né, um ponto-chave ali para trabalhar, aí você chama e faz aquilo separado. Claro que no feedback formal ali, você vai ter que, né, ir pontuando as coisas, mas ali vai ser mais fácil. Você vai montar um plano de ação, você vai fazer algo junto com a outra pessoa. Então, a dica que eu poderia, né, contribuir aí, que não foi falada, é essa. Mas é um assunto que dá para a gente, né, pegar conceitos e conceitos, enfim. Aí fica para um outro momento. Acho que faz Acho que o muita propósito foi diferença esse. mesmo. É isso então, pessoal. É sempre um prazer, né, a gente poder estar aqui no podcast falando para vocês de um tema que é relevante, um tema que faz diferença não só nas organizações, mas na vida pessoal.
Mande para a gente também através dos canais do YouTube, do Spotify, do Instagram, aquilo que você gostaria que nós abordássemos com mais ênfase, que a gente pudesse, né, trazer alguém também para falar sobre um tema que vocês gostariam de ouvir. É um prazer sempre, né? A gente está compartilhando aqui, porque a gente aprende também. É falando que a gente aprende. É, isso mesmo. E se fez sentido, você gostou desse vídeo, dessas informações, compartilhe também, né? Com seus amigos, com as pessoas, com seus colegas de trabalho, enfim, com quem você acha que possa aproveitar também essas informações. Então é isso, Cris. E com Muito os líderes, né? obrigada. Obrigada, viu? Saudades. Um Um beijo. beijo grande. Beijo, Eu que pessoal. Até agradeço. a próxima. Tchau, tchau. Um beijo grande. Até a próxima.